Muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao curso Quem Pensa Enriquece. Eu já te avisei no vídeo anterior que essa sequência de vídeos é opcional para você. Você não precisa necessariamente assistir o que eu vou falar aqui, porque de repente vai ser muito abstrato para você, ou não vai ter muita aplicação prática, ou vai ser alguma coisa assim que não faça muito sentido para você no seu momento atual. Por outro lado, esse curso ele foi feito pensando no maior contingente possível, no maior segmento de mercado possível. Então, eu atendo pessoas exigentes. E é pensando nessas pessoas exigentes que eu vou gravar essa sequência de vídeos aqui. Se você, mesmo com os avisos do vídeo anterior, está a fim de embarcar nessa jornada e entender um pouco mais sobre o que é inteligência infinita, o que é mente cósmica, vamos arregaçar as mangas então e mergulhar nessa parada aqui. Vamos lá. O autor do livro, Quem Pensa Enriquece, ele faz várias menções durante o livro à inteligência infinita. Então vamos começar o nosso exercício imaginativo aqui, pensando: bom, o que é inteligência infinita? É um conceito duplo. Você tem inteligência e você tem infinito. Ok. Então vamos lá. Inteligência. O que será que é inteligência, cara? Infinito a gente já sabe, né? De certo modo. É aquilo que não tem fim. É aquilo que é infinito. Não tem fim, sabe? É uma quantidade incontável, inumerável. Ok, essa parte está tranquila. Agora, inteligência. O que é inteligência? Já parou para pensar nisso? O que é inteligência para você? É uma capacidade? Inteligência é um talento, é um dom, é uma prática? O que é? Se você fizer uma pesquisinha rápida, inteligência definição, vai no dicionário ou no Google, tá? E aí, olha que interessante. Faça a pesquisa aí no seu próprio computador, ou celular, ou enfim. Se você pesquisar em inglês, intelligence definition, a primeira, isso aí do dicionário Oxford, a primeira definição que você vai ter é que é uma habilidade. Uma habilidade. Então, ok. Aí ele jogou para outra palavra. Então, o que é habilidade? Em inglês, ability. O que é ability? Possessão, olha só o termo, possession of the means or skill to do something. Ou seja, você ter posse dos meios ou da habilidade. Ou, né? Skill e ability são sinônimos, mas skill tem mais a ver com prática, tem mais a ver com experiência, para fazer alguma coisa. Então, é você ter posse dos meios, e aí se remete à tecnologia, aí se remete a ferramentas. Por exemplo, clássica ferramenta que todo mundo pensa quando está estressado: martelo vermelho. Martelo vermelho. E, ó, lógico que também tem toda uma questão de inconsciente coletivo, simbolismos e tudo mais, mas não vem ao caso aqui. O martelo, tá? Você tendo um martelo, você consegue executar, você tem os meios para executar uma tarefa, como por exemplo, pregar um prego, mais facilmente do que se você não tem um martelo. Ah, você pode pegar uma pedra e usar como martelo? Até pode, mas o martelo te dá mais eficiência. Se você tem um Google para você pesquisar as coisas na internet, você consegue ter acesso a conhecimento? Sim. Muita desinformação? Também. E aí, cabe a você filtrar. Mas é mais fácil você usar o Google do que você ir para uma biblioteca daquelas antigonas e você ir lá para o bibliotecário e perguntar para ele qual que é a seção da biblioteca que tem esse livro aqui ou esse tema. Aí ele te fala, a seção tal, aí você tem que ir lá nos corredores e tudo mais, assim. Muitas vezes tem escada, aí você tem que subir e tal. Então, é mais fácil você usar a tecnologia, a ferramenta, do que você
ir até a biblioteca. Nesse contexto específico, tá bom? Vem comigo que eu vou começar bem manso para você entender onde eu quero chegar. Só que para eu construir o meu raciocínio, eu vou levar um tempo, né? Então eu suponho que se você chegou até aqui, você está familiarizado e está disposto ou disposta a entender o raciocínio. Então vai levar um tempo até eu construir isso daqui. Limitações da palavra falada. Bom, você tem então a habilidade no sentido dos meios para você ter posse do conhecimento. E aí eu te pergunto, ter posse é a mesma coisa que saber? Você tendo posse de conexão à internet, de um dispositivo conectado à internet, você pode ir lá e perguntar assim: previsão do tempo para amanhã. Você não sabia aquilo antes. Aí você viu a informação depois. Você precisou estudar meteorologia, climatologia e o escambau para entender e aí observar os padrões meteorológicos e climatológicos para você entender a probabilidade de clima e de tempo no decorrer dos dias? Não. Você pegou, acessou a internet, perguntou lá, já veio a informação, pronto, já era. Ou seja, você não precisa necessariamente ter a experiência para você ter a habilidade e, consequentemente, inteligência. Essa é a definição gringa, definição dos gringos, tá? Ok. É a única definição que tem? Não é. Ah, e por que você começou com essa definição, então? Começar de algum lugar, né? Mas para você ter uma noção de que você não precisa saber. É a mesma coisa que falar lá no livro, quem pensa enriquece. O tal do Henry Ford, ou disseram ser o Henry Ford, ele não precisa saber, ele paga quem sabe. Então, ele não precisa saber fazer tudo, mas ele precisa simplesmente saber quem sabe e aí ter a pessoa no time, aquela coisa toda. Então, é um ponto válido? É claro que é um ponto válido. É por isso que existe a especialização do trabalho, é por isso que existem em times, por exemplo, jogadores com funções específicas e por aí vai. A especialização é uma consequência de você focar numa área sabendo que o time vai cobrir as outras arestas e que vai dar cobertura para aquilo que você não é especialista. Isso também é inteligência. Então percebe que o enfoque aqui é um enfoque mais o que? Utilitário, pragmático. É um enfoque mais, digamos assim, prático mesmo. Não precisa saber e simplesmente ter os meios para você ter inteligência. Então, voltando na definição da inteligência, a habilidade. E a habilidade é você ter posse dos meios, né? Então, ter posse dos meios para adquirir e aplicar conhecimento e experiências e habilidades, redundantemente falando. Então, você ter posse dos meios. E aí, olha só o problema com esse tipo de mentalidade. Se você tem essa mentalidade de ter posse dos meios, essa desassociação entre sujeito e habilidade ou competência é como se você considerasse como um objeto a competência. Algo que está fora, algo que você consegue ver em terceira pessoa. Uma imagem refletida no espelho, por exemplo, ao invés de ser dentro de você. Tá? Bom, e aí é outra questão etimológica e linguística, tá? Só para você. Legal, tá, e daí? Bom, tudo isso para a gente definir o que é inteligência. Agora vamos para a definição em português. Olha lá. Faculdade de conhecer, compreender e aprender. Faculdade. Percebe a diferença desse tipo de definição para a definição dos gringos? Em português, estamos falando de faculdade. O que é faculdade? Já parou para pensar? O que é faculdade? Faculdade, definição. Olha só. Você tem a instituição, faculdade, onde você estuda, tá? E, segunda definição, possibilidade natural adquirida de fazer algo, capacidade. Também não é.
Aptidão, licença ou permissão que se dá a alguém também não é. Mentalidade de lastro governamental, não é. Propriedade, virtude ou poder de uma substância. É, mais ou menos. Bom, faculdade, tá? Nota 0 aí para o Google, ok? O que tem a ver com faculdade? Já ouviu falar o termo facultativo? Facultativo. O que significa facultativo? Significa algo opcional. Ou seja, uma escolha que você faz. Não é uma obrigação. Por exemplo, teoricamente, o ensino superior é uma escolha. Por quê? Porque é tão, teoricamente, né? É tão aprofundado que você tem várias escolhas de cursos para fazer. O curso de medicina do ensino superior é radicalmente diferente do curso de letras do ensino superior. É radicalmente diferente. Por ser diferente, existe uma possibilidade de escolha. É por isso que é uma faculdade. É por isso que no ensino básico ou fundamental, um apanhado geral de várias matérias é passado, ao invés de ter um enfoque tão específico como na faculdade. Quando se fala, portanto, de inteligência, o termo faculdade se aproxima mais da definição da inteligência. Vai ter gente que vai discordar, vai ter gente que vai falar, não, nem pensar. Faculdade implica em escolha e inteligência é algo que por exemplo, poder de processamento de dados por segundo, tá? Isso pode ser considerado inteligência. Bom, aqui na definição do curso, você vai entender melhor onde eu vou chegar, mas tenha em mente isso. Faculdade, escolha e o exercício de você escolher. Segundo conceito. Primeiro, escolha. Segundo, o exercício de você escolher. Pô, cara, bom, como assim? Escolha um exercício? É exatamente isso. Escolher é um exercício. E aí você pode pensar assim, bom, faz sentido se eu vou escolher de um conjunto de opções. Aí eu fico craque naquele conjunto. Aí você tem mapas neurais que acabam, e o machine learning, que acaba aprendendo dentro de um conjunto finito de opções qual que é o caminho ou a solução mais ótima para um problema, uma situação, um problema. E aí você percebe que isso vai também chegando perto do que é inteligência. Mas é só isso? Não. Por quê? Quando você tem um conjunto finito de possibilidades e você tem variáveis relativas àquele conjunto ou àquele problema ou situação associada àquele conjunto. Exemplo, um joguinho simples, um joguinho pré-histórico chamado Flappy Bird. Flappy Bird. O que é esse joguinho, Flappy Bird? Basicamente, você tem um peixe voador e canos que vão passando na direção do peixe e se esbarrar no peixe você perde. E o grande lance é, o peixe ele faz um caminho e o único comando que você precisa fazer é dar um toquinho na tela. E aí o peixe dá um saltinho. É o único comando que você precisa fazer. Dá para você ficar pró no Flappy Bird? Claro que dá. Se você programar uma inteligência artificial com machine learning e tudo mais, eventualmente, dado uma quantidade muito grande de possibilidades e combinações e retentativas, o algoritmo vai encontrar o caminho ótimo, infalível, ou com probabilidade mínima de falibilidade. Só que isso não é escolher. Isso é, dado um conjunto bem específico e bem simplório de alternativas, você definir a sua resposta. Escolher, meu jovem, é muito mais complexo do que isso. É muito mais complexo do que isso. Não é só escolher a roupa que você vai usar hoje. Não é só escolher quando você vai cortar o bebelo ou o seu cabelo. Não é só escolher quando que você vai se depilar. Não é só escolher para onde você vai levar o seu parceiro, sua parceira, sua família para um resort ou qual resort ou uma viagem. Não é isso. Isso é muito simples, cara. Isso não é escolher. As opções já estão aí na tua frente. Isso não é escolher. Escolher é algo muito mais complexo do que isso. E escolher tem a ver com inteligência.
Por exemplo, você pode escolher continuar assistindo esse curso ou parar. Ah, não, ficou muito abstrato, o cara tá falando umas coisas nada a ver, negócio é meter marcha e ganhar dinheiro. Você pode pensar assim. Ou você pode pensar também, não, peraí, onde é que esse cara vai chegar? E continuar assistindo. Então a questão é, como é que você escolhe a maneira que você conduz a sua vida? Para começar, a maneira que você gere a sua energia. Escolha fundamental e super importante. Aí você me fala assim, pô, mas não é gestão de tempo? Não, é gestão de energia. O seu corpo tem uma taxa de decaimento, vai, ou de degeneração ao longo do tempo, entre aspas, tá? Então, assim, uma taxa de decaimento. Então, ao longo do tempo, vai enrugando as coisas, vai ficando mais atrofiadinho e tal. É a tendência natural. Isso é considerado tempo. O referencial de rotação e translação é só um detalhe. Você tem pessoas, por exemplo, que dormem poucas horas por noite e aí ficam acordadas e sem sentirem-se cansadas e ficam acordadas durante a noite e durante o dia. Teoricamente, isso, segundo a ciência normal, não deveria acontecer. As pessoas deveriam dormir de noite e acordar de dia. Mas não é bem assim que funciona. Então, a sua gestão da sua energia e do que você faz com a energia que você tem é uma das escolhas fundamentais. Mas vamos mergulhar um pouquinho mais fundo, tá? Bem mais fundo, na verdade. A gente vai falar da inteligência infinita. E eu vou mostrar para você qual foi a primeira distorção da inteligência infinita. Lembra que lá no mapa, lá no seu slide, você tem assim, consciente, subconsciente, mente profunda, que aí é a linguagem arquetípica, e mente cósmica, inteligência infinita. E aí a linguagem é justamente o quê? As distorções fundamentais da criação. Você tem algumas distorções fundamentais. E eu vou falar a primeira delas, tá? Neste vídeo aqui. Então vamos lá. Tá aqui. Primeira distorção fundamental da inteligência infinita ou mente cósmica. Beleza? Vamos lá. Para eu explicar essa distorção, você vai, né? Novamente, eu ainda estou construindo o raciocínio. Então, tudo isso que a gente falou de inteligência, tá aqui, ó. Faculdade. E aí eu não vou ficar só no português. Vamos pegar um termo em latim que se aproxima um pouco mais do significado conotativo da ideia, do termo que eu quero aqui transmitir para você. Voluntas. É um nome, é um substantivo, voluntas. Aí você fala assim, pronto, né? Não bastava ter o grego na hora de falar logos, agora tem latim também? Cara, tem. Você quer o quê? Você quer basicão, feijão com arroz? Então vai para o Google. Aqui é nível avançado. Aqui são poucos. Aqui, essa parte, eu já avisei antes, essa parte do curso é para uns 2 ou 3 no planeta. Nossa, que arrogância você falar isso e tudo mais. Vamos ver. Se for para você, excelente. Mas vamos ver se você vai acompanhar o raciocínio. E antes que, né, pense que, nossa, que arrogante, mas, cara, levei anos e anos para entender isso daqui, compilar isso daqui. Então, assim, o que eu estou transmitindo em 1 hora, pode ter certeza que foram, vai, 5, no mínimo 5 anos para entender isso daqui, no mínimo. Espero que você entenda em menos tempo que isso. Então, vamos lá. Voluntas. Lembra a questão voluntária? A questão facultativa? Opa! Se é facultativo, tem a ver com voluntários. Voluntas é o quê? É tanto o exercício quanto o fenômeno da escolha. Sabe aquelas definições de dicionário que você vê ato ou efeito de? Então, é quase isso, só que aqui é exercício ou fenômeno do quê? Da escolha. Então, assim, o que é uma pessoa voluntária? É uma pessoa que exerce a escolha dela. Trabalho voluntário é o quê? Um trabalho facultativo. É um trabalho opcional, não é obrigatório. Tanto é
que trabalhos voluntários, pelo menos até então, né, na humanidade, até então, não são remunerados monetariamente. Não ganha dinheiro para fazer trabalho voluntário. Você faz porque quer, entende? Por isso que é voluntário, tá? E voluntas significa o exercício, o fenômeno da escolha em si, de você escolher em si, a própria existência do nome escolha implica no quê? No ato de escolher, na existência do processo que conduz à prescinção, ou seja, a você abrir mão de tudo aquilo que não é a sua escolha em nome ou favorecendo a sua escolha. Se você, por exemplo, você compra um carro, ok, comprou um carro. Qual é a cor do carro que você comprou? Ah, o carro branco, que tá na moda agora. Carro branco. Tá bom. Por ser branco, você abriu mão de todas as outras cores que o carro poderia ter. E antes que você venha e fale assim, não, mas o branco tem todas as cores. Vamos ser realistas, vamos ser práticos. Quando você vê um carro branco, você vê o quê? A cor branca. Você não vê todas as cores, você vê a cor branca. Simples assim. Então, poderia ser vermelho, poderia ser laranja, amarelo, verde, azul, índigo, violeta? Poderia, mas é branco. Por quê? Porque não foi essas outras cores. Então você escolheu alguma coisa e abriu mão de todo o resto. Isso é uma escolha. Isso também é o quê? O fenômeno da escolha. Olha só, é uma coisa, é uma situação. O carro branco, vamos supor as linhas do tempo alternativas, que você, cada linha do tempo alternativo, você comprar um carro de cada cor diferente. Já era, não foi nessas linhas do tempo, esquece. Tá agora na linha do tempo do carro branco. Branco. Por quê? Porque você escolheu. Então, isso é um fenômeno. Isso é um conceito, é uma situação que acontece. Beleza até aqui? Conceito entendido? Belezinha. Tá bom. Vamos lá. Vem comigo que o vídeo é denso. Então já se prepara, já traz a barrinha de cereal, já traz o seu whey protein fadonho, ou a sua proteína vegana, entendeu? Já traz o seu Gatorade, e o bagulho vai ser louco. Olha só. Pá, na sua cara aqui, ó, distorção, infinitude. Como assim? O que tem a ver, velho? Você estava falando de carro branco, aí você vai falar de infinitude agora? Pois é. Por quê? Eu estou falando do quê? Da inteligência infinita, meu jovem. Eu estou falando da história do universo. Será que está ficando mais claro a dimensão do vídeo de hoje? A dimensão do vídeo de hoje. Então vamos lá, vou voltar aqui à tela. Quando se fala em distorção fundamental e escolha, você tem a escolha do carro branco? Tem, show de bola. Agora, qual que foi a primeira escolha na história da criação? Caramba, meu, primeira escolha da história da criação é a escolha de formar lá o planeta, a galáxia. Não, antes disso. Como assim antes disso? Ah, o Big Bang, antes do Big Bang. Como assim antes do Big Bang? Eu quero antes do Big Bang. Aí fica um pouco, né, vago, abstrato. Como assim antes do Big Bang? Eu quero antes do Big Bang. Consegue pensar alguma coisa antes do Big Bang? Então vamos lá. Porque assim, quando se fala, e aí vamos, já aperta o cinto de segurança aí, vamos lá para a escala cósmica. Quando se fala de escolha, quando se fala da distorção fundamental da inteligência infinita, se fala no quê? Na primeira escolha que se tem registro na história da criação. E quando está se falando de Big Bang, o que é o Big Bang? Qual que é o conceito matemático do Big Bang? É o universo grandão pra caramba condensado num único ponto. Só que esse único ponto, ele tem um limite. Ele tem a bordinha lá. Por quê? Porque tá ali e não grandão. Né? Imagina um ovo. Vamos supor que o universo contido dentro do ovo. Aí você pega esse ovo e você imagina que você consegue
esmagar esse ovo sem quebrá-lo, até ele ter o tamanho de um ponto, um pixel. E aí você, opa, enlarga o ovo novamente e aí fica do tamanho normal. E você pode fazer esse zoom ou esse exercício imaginativo para você entender onde eu quero chegar. Imagina que você pegou esse mini ovo, esse pixel, e agora isso tem o tamanho do universo. Dá para ir antes disso? Dá. Dá para ir antes disso. Por quê? Porque esse ovo, e agora eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te falar agora. Muita atenção, porque é um conceito difícil. O ovo e tudo que está contido dentro do ovo tem uma característica específica que veio depois da infinitude. Como assim veio depois da infinitude? Você vai entender. A característica em si é qual? É finitude. Finitude. Como assim finitude? Finitude, né? Finitude. Aquilo que é finito, aquilo que é contável. Tudo aquilo no universo que tem forma é finito. Nem que a forma seja o conjunto todo. O conjunto geral do universo. Pega um conjunto dos números reais. Um conjunto grande pra caramba. Tem alguma coisa que está fora desse conjunto? Tem, os números complexos. Então, esse conjunto, ele não contém, existe, mas não contém tudo. Não contém tudo. Pô, mas é infinito, sabe? Tem um monte de coisa nesse conjunto. É, mas não contém tudo. Não contém, por exemplo, o número complexo. Pode conter todos os números reais. Os infinitos números reais. As infinitas combinações e arranjos matemáticos dessas configurações da finitude, mas não tem os números complexos. Da mesma forma, a matéria, a energia no universo, imagina o Big Bang. O Big Bang é o quê? Um conjunto. Se estava tudo esmagado no único ponto e depois explodiu, e agora temos a matéria e tudo mais, como se conhece, existe algo que não está dentro desse conjunto. E isso é justamente o quê? Sei lá, qualquer outro conjunto. Ainda assim vai ser algo finito. Isso ainda veio depois desse primeiro conceito que eu estou te apresentando agora. Infinitude. Infinitude. O que é infinitude? É aquilo que não tem fim. E aí, perceba, falamos de inteligência, agora estamos falando de infinito. Para você entender o que é inteligência infinita, para depois eu te explicar a distorção. Entendeu? Como é que você vai falar uma característica de algo se você nem sabe o que quer dizer o nome desse algo, entende? Então, inteligência infinita. Infinitude é aquilo que não tem fim. Então é difícil você entender, ainda mais numa tela finita como essa. Eu te mostrei uma coisa, sei lá, uma forma que é finita. É finita. Eu estou tentando apresentar para você um conceito. O conceito da infinitude. Tá? Então isso aqui é um símbolo representativo da infinitude. E aí, olha só, presta atenção nisso daqui, cara. Presta atenção nisso daqui, cara. Infinitude já contém é tudo. Não falta nada. Não falta nada. Para a infinitude, não falta nada. Qual que é a consequência disso? Diversidade zero. Zero. Diversidade zero. Como assim infinitude zero? Exatamente. Se você tem tudo, literalmente tudo, em todo lugar, o tempo todo, e não existe tempo, não existe espaço, não existe forma, não existe nada, e tudo ao mesmo tempo, a diversidade é zero. Só pode ser um conceito homogêneo. E qual o conceito é esse? Infinito. Percebe que não tem muita graça isso. Infinito. É a mesma coisa na matemática. Você joga lá para o infinito, infinito, pronto. É um conceito matemático que não dá para brincar muito com infinito. Tipo, infinito menos um é o quê? Infinito. Infinito mais um é o quê? Infinito também. Então,
Já é infinito. Né? Não dá nem para acrescentar nada ao infinito, já é infinito. Matematicamente, você tirar alguma coisa do infinito, não tem como, mas continua infinito. Agora, nesse conceito semi-filosófico, semi-espiritual e prático, quando você fala de infinitude, você está falando daquilo que já é tudo. Tudo que poderia ser. Estamos falando da história do universo, tá? Estamos falando numa coisa progressiva. Então, assim, era de uma maneira, passou a ser de outra. Eu estou te contando, basicamente, a história da criação. Use esse conhecimento como você quiser, mas tenha o conhecimento, em primeiro lugar. História da criação, infinitude. Já tem tudo, já contém tudo, entre aspas. Isso que eu coloquei entre aspas. Diversidade zero. Esse é o primeiro conceito da primeira distorção da inteligência infinita. Vamos lá. Eu sei que provavelmente você esteja boiando por enquanto. Você vai entender. Olha só. Distorção 2, finitude. Por isso que eu coloquei 1 e 2. A primeira distorção é a infinitude. Aí você pode me perguntar assim, pô, Carbone, mas quem disse que a primeira distorção é a infinitude? Por que não pode ser a finitude? Né? De repente as coisas começaram finitas e aí fica infinito. Então, não. Você não é um absurdo matemático você começar da parte e ir para o todo. Não tem como isso. Isso é um absurdo matemático. E é um absurdo prático também, demonstrativo. Tá? A finitude ela só existe por consequência da infinitude. E não o contrário. Se você pensar assim, finitude para infinitude, aquilo que é finito para aquilo que é infinito, nunca conseguirá ser infinito. Porque sempre vai ser contável. A infinitude ela é incontável. A finitude é contável. Aí você vai acrescentando mais e mais e mais e não chega na infinitude. É que nem os números inteiros, por exemplo. 1, 2, 3, 4 e por diante. Acrescenta mais um, depois que você chegou lá no finalzinho. Vai continuar. Vai continuar. Agora, não existe só os números inteiros, existem os números reais. 1, alguma coisa. Existem os números irracionais. Existem os números complexos. Então, tem mais número do que dá para perceber. Então, da finitude para infinitude é impossível. Agora, da infinitude para a finitude, aí é possível. Do todo para a parte é possível. Nesse primeiro conceito. Vamos lá, você vai entender. Imagina que você tem tudo. Você já tem tudo. Por ter tudo, você já é tudo. Tudo. Ok. Agora, olha só, mais ou menos, tá? Vou fazer uma representação dramática de como deve ter sido. Você já tem a inteligência infinita. Cara, nós é tudo. Um monólogo, afinal, né? Para ficar teatralmente compreensível. Bom, nós é tudo, nós não precisamos de nada. Agora, se somos tudo, como poderíamos ser menos que tudo? Como poderíamos ser uma mentira? Como poderíamos criar uma mentira? Como poderíamos criar uma ilusão? Mudando as configurações da existência. Se você tem um lugar onde é infinito tudo é infinito o tempo todo, a partir do momento em que você muda ou tira alguma coisa disso, você já, vamos supor, tirou uma peça do conjunto infinito, não é mais infinito. Nesse conceito filosófico, tá? E não num conceito matemático, um conceito filosófico. Se você decresce ou subtrai alguma coisa do status de infinito, já não é mais infinito. Porque infinito necessariamente contém tudo, o tempo todo. Se uma condição muda na questão do infinito, a parada já fica diferente. Vou usar um exemplo para você entender. Vamos para a geometria. Imagina uma bola. Uma bola. Imagina uma esfera. Tá? Imagina uma bola. Aí você tem a bola.
E, geometricamente, ela é mais ou menos essa ideia. Por quê? Porque cada ponto da superfície da bola em relação à origem, ao centro da bola, é equidistante. É uma bola democrática. Tem o mesmo raio, o mesmo diâmetro. Olha que beleza. Agora, e se você pegar em algum ponto dessa bola e subir um pouquinho? Concorda que vai deixar de ser uma bola? Se você subir, aí já não vai ser mais equidistante do centro, vai ficar qualquer coisa menos uma bola. Se você pegar uma massinha ou aquelas amoeba, né, e você fazer uma bolinha, aí de repente você pega um pedacinho e puxa assim, um filetinho para mais, já não é mais uma bola, já não é mais equidistante do centro, já mudou totalmente as configurações daquele cenário anterior. Quando você fala de infinitude, se você muda alguma coisa em relação àquilo, mudou totalmente, já não é mais infinitude. Por exemplo, o fator tempo, o fator decaimento de matéria, de corpo, não é existente na infinitude. Só que olha só a possibilidade que existe por conta desse decaimento. É só porque existe o decaimento que você pode pegar emprestado um corpo da Terra, do cosmos, entrar no corpo, entre aspas, fazer a sua brincadeira e depois morrer e voltar ao pó, como costuma se dizer. E é por causa disso que você tem um viés, um entendimento, uma perspectiva única da criação que você não teria se você ficasse só no infinito. Não teria como. É por estar num corpo limitado que você entende as consequências da limitação. Conceito que você não entenderia se você ficasse só no nível infinito. O virgão infinito não sabe o que é ser finito, não sabe o que é ser limitado, não sabe o que é uma fronteira, não sabe o que é uma barreira, não sabe. Por quê? Porque nunca viveu isso, é infinito. Então é virgão da limitação. O virgão da limitação não entende o que é uma vida em consequência de um estado limitado. Você que tem um corpo, qual forma seja o teu corpo, é uma limitação. Por quê? Porque o teu espírito está circunscrito no seu corpo e não o contrário. Entende? O seu corpo, ele, digamos assim, aloja o teu espírito. E aí você tem um foco perceptual que você não teria estando numa condição de infinitude. Outro exemplo, imagina que, ao invés, vamos usar um exemplo de escala para você entender. Se você tem alguma coceirinha ou algum machucadinho, qualquer coisinha assim, trivial, sabe? Uma coisinha tosca. Você, como corpo inteiro, vai dar uma relevância, se é que vai dar relevância, tá, coceirinha, tanto faz. Ah, uma machucadinha, deixa lá. Agora, imagina se ao invés de você estar nessa escala corpo, você esteja na escala célula e, né, aquele machucadinho para você não é nada, é justamente onde abriu a fenda gigantesca e você esteja lá nível célula e porventura aconteceu algum cortezinho, algum raspão e a pele, a epiderme que estava lá protegendo o negócio foi aberta e aí você esteve em contato com o mundo externo ao seu corpo, né? Aí saiu um tiquinho de sangue, né? Então o fluido dentro do seu corpo. Agora imagina você vivenciando isso numa escala célula, coisa cabulosa, gigantesca. Essa é a diferença do nível de relevância, tá? Lembrando, é um símbolo, é uma tentativa de explicar algo que é praticamente inexplicável. Essa é a relevância que a infinitude dá para a finitude. Você, como foco consciencial e tudo mais, para você, você é do caraca, entendeu? Você é sensacional, você tem toda a sua subjetividade, a sua história, as suas escolhas e tudo mais, a importância que você dá, as coisas que te emocionam, aquela coisa toda, mas para o todo, para a infinitude, não é nada. É um detalhe quase irrelevante.
É parte integrante, entre aspas? Pode até ser. Mas assim, né, no frigir dos ovos geral do bagulho, não é nada. É a mesma coisa o raspãozinho em relação ao seu corpo. Não é nada. Você tem outras coisas para se preocupar. Isso tem prós e contras. De repente, se você tivesse a percepção mais aprofundada daquele detalhe, você poderia, sei lá, construir uma epiderme melhor para você, mais resistente. Se você soubesse como aquilo acontece em nível celular, talvez você poderia ter uma mentalidade diferente em relação à violência, por exemplo, né? A algo que produza aquele tipo de reação. E por aí vai. Então, tudo isso para explicar a inteligência infinita. Eu tô com a sensação de que talvez você não esteja entendendo muito, mas tudo bem. Estou fazendo o meu melhor aqui. Perceba que a distorção da finitude, eu coloquei uma forma esférica. Por quê? Porque até a esfera, ela é delimitada. Ela tem um limite. Pega, por exemplo, a integral diária de uma esfera. Ela é finita? Sim, é finita. Se você catar a casca de uma laranja, descascar e colocar na mesa, vai chegar uma hora que não vai ter mais casca da laranja? Vai. Pronto. Finito. Por mais que seja uma esfera bonitinha, equidistante, o caramba, é finito. Agora, a infinitude não tem fim. Não tem casca da laranja. Não tem nada. Por quê? Porque já é tudo. Ou seja, diversidade zero. A finitude, por não ter tudo, pode ter o quê? Variabilidade, diversidade. É porque existe a finitude que existe também o quê? As fronteiras entre a laranja e a atmosfera. Daí a construção de uma casca, por exemplo. É porque existe um corpo que pode existir um abraço, por exemplo, entre dois corpos. É por existir o limite entre o seu corpo e o universo que você pode sentir o toque. É só porque existe o limite que você entende o efeito da aproximação à infinitude. Olha só, essa frase é boa, cara. Olha só, é só porque existe o limite que você pode entender o efeito da aproximação à infinitude. Eu vou dizer mais uma vez, é só porque existe o limite que você consegue entender o efeito da aproximação à infinitude. O efeito dessa aproximação, da inclinação em direção a, de você se precipitar no sentido de se inclinar, de se movimentar na direção da infinitude. Essa aproximação ela pode acontecer de infinitas formas. Mesmo que você esteja na finitude, você tem arranjos infinitos da finitude. Por quê? Porque existem peças infinitas, existem números inteiros infinitos, números reais infinitos, números complexos infinitos. Agora, o conjunto é finito. O conjunto é finito, mas as peças integrantes do conjunto podem ser arranjadas de maneiras infinitas. Entende a diferença disso? Você tem infinitos números naturais. Cortar o meio só do zero até o mais infinito, cartesianamente falando. Conjunto dos números naturais. Tem fim? Não tem fim. Agora, o conjunto dos números naturais é um conceito matemático. É um conceito matemático. Se você for aplicar esse conceito em qualquer banco de dados, não vai caber no banco de dados. Por quê? Porque é infinito. Caramba. Entende? Então é um conceito matemático. Entende a diferença entre um cálculo matemático, uma equação matemática e um conceito matemático. Um conceito matemático se aproxima muito de um conceito filosófico. Se você tem essa postura mental para entender o conceito filosófico e o conceito matemático. É por isso que na antiguidade, para você entrar na filosofia, você ia para a academia, que era lá onde você aprendia tanto o seu corpo
como a sua mente, você tinha que ter matemática no currículo. Era fundamental, tá? Fundamental. Olha só, para chegar no clímax aqui do vídeo de hoje, para chegar no clímax, tá? Veja que a finitude ela ganhou uma medalhinha, que a infinitude não ganhou. Por quê? Porque a infinitude era virjona do conceito da finitude. A infinitude não sabia como é o efeito de um abraço. A infinitude não sabia o que é acreditar numa mentira. A infinitude não sabia o que é se deslumbrar com o novo. A infinitude não sabia o que é o estado de antecipação, o estado de talvez ansiedade ou de expectativa a algo desconhecido. Por quê? Porque a infinitude sabe tudo. A infinitude não sabia o que é você encarnar e estar num corpo, numa cultura, num país. A infinitude não sabia absolutamente nada sobre isso. Por quê? Porque a infinitude é uma consequência, ou melhor dizendo, a infinitude é um estado que antecede o conhecimento que só é adquirido com a finitude. A infinitude não tem como saber isso. Por quê? Porque era um estado anterior. Então não tinha como, é igual você nascer e crescer. Primeiro você nasce para depois você crescer. Primeiro você engatinha para depois você andar. Primeiro você anda para depois correr. Primeiro você começou na história da criação com a infinitude, para depois você entender o que é a finitude. Diversidade zero, para ir o quê? Diversidade. Em decorrência do quê? Da escolha. Da escolha. Então pode-se dizer, de maneira um tanto quanto filosófica, que a infinitude escolheu algo pela primeira vez na história da criação. Qual foi esse algo que a infinitude escolheu? Ser também finita. Olha só, ser também finita. Você concorda que dá para você, se você é infinito, você também consegue ser finito? Consegue com o quê? Com uma configuração espaço-tempo. Uma gangorra, imagina, espaço-tempo. O conjunto geral é infinito, mas se você tinha um equilíbrio perfeitinho, e opa, deu uma desequilibradinha, lascou, vai ser mais espaço do que tempo. Vai abrir um pouquinho o leque, e aí você vai ter mais lugar para você se mexer. E automaticamente você passa o quê? A ter uma memória de quando você não se mexia. E automaticamente você passa a perceber assim: nossa, cara, eu tenho possibilidades de agir de maneiras que eu não sabia que tinha. Então você passa a ter ciência porque você constatou um estado, uma configuração da tua existência que você não estava ciente anteriormente. Ou seja, você passou a estar ciente da condição de infinitude. De maneira geral, foi isso que o universo inteiro, a criação inteira, ficou ciente. Da condição de infinitude que tinha. Como? A partir do momento em que se introduziu o conceito da finitude. A partir do momento em que existe essa contraparte, que existe um mínimo detalhe de espaço-tempo ou de tempo-espaço, passa a existir o quê? Um referencial anterior, de quando não tinha isso. Esse referencial anterior, sabe-se lá por quanto tempo, entre aspas, o universo ficou nesse estado de infinitude. É indizível, não tem como saber, porque não existia nem o tempo, nem o espaço. A partir do momento em que surgiu essa ideia, a partir do momento em que elucubrou-se essa possibilidade de que conjecturou-se essa possibilidade de e se a existência também puder ser finita? Se a gente mudar alguma coisa, se a gente tirar alguma coisa do que tem aqui, pronto. Imagina que, outro exemplo ilustrativo, imagina que você esteja numa sala branca, que não tem parede, não tem chão, você está lá flutuando no meio da branquidão infinita. E você nem corpo tem. Então você é só uma nuvem, digamos assim, de consciência naquele lugar branco infinito. Legal. Aí você tá lá assim, né? Legal. Aí você fica lá. E fica lá.
Você conhece todos os recônditos, todos os locais daquele lugar branco infinito. Conhece tudo. Marasmo total, tédio total. Aí, de repente, o que acontece? Você começa a ganhar mais ciência, cada vez mais ciência de você. Vê lá, o bagulho é branco, pois é. Aí fica lá indo, né? Limitações da linguagem. E aí, de repente, você pensa, essa porcaria é branca. Será que dava para ser de outra cor? Será que dava para ser de outro jeito? Que não esse jeito? O tédio precedeu a finitude. O tédio precedeu a configuração de regulagem aí da forma. O tédio foi o que precedeu. Por isso que o tédio é bom, é um dos ingredientes da criatividade. O tédio e a curiosidade também. Então, tédio e curiosidade. Pô, que tédio. E, pô, será que dá para ser assim? Será que dá para ser assado? Pronto. Foi aí o início da primeira mudança através da ciência. Você só tem tédio quando você tem ciência da sua condição atual, quando você sabe, e é tão óbvio para você que é chato, é entediante. Você já sabe tudo em relação a alguma coisa, por exemplo. Então, você já sabe toda a programação de um episódio ou de um show na TV, ou de um canal na TV. Você já sabe, já viu aquele episódio de novo e não entediado. Por quê? Porque já sabe tudo que vai acontecer. Tédio. Depois o quê? Curiosidade. Eu já sei tudo que vai acontecer. Pô, será que dá para ser diferente? Aí é o começo, né? Ou da catástrofe ou da criação. Depende do seu ponto de vista, do seu referencial. Então, pô, será que dava para ser diferente? Pronto. Já não é mais branco. Por quê? Porque você já tem tudo. Você pode mudar. Então, você teve ciência em decorrência do quê? Em decorrência da sua existência anterior. E aí essa ciência te levou como universo a você criar. Imagina que você é um universo que vai ficar mais fácil de você entender. Imagina você é um universo em si. E aí você já sabe tudo, já tem tudo e ficou entediado. Aí você criou alguma coisa em decorrência disso, uma condição finita. É como se você emprestasse uma característica sua e deixasse no banco, entre aspas, e fosse dar um rolê sem algo que é parte integrante sua. Pronto. Um mínimo desequilíbrio já era. Agora é finitude, agora é espaço-tempo, agora é tempo-espaço, agora você tem essa dialética. E uma consequência disso é o fenômeno da gravidade. Ah, pronto. Né? Como assim, velho? Gravidade? A gente estava numa parada mal filosófica, você vem falar de gravidade? Exatamente. Gravidade. É uma consequência direta disso daqui. É com esse cliffhanger enfadonho, é com essa parada nesse sentido, como assim, gravidade é uma consequência do quê? Da infinitude ou da finitude? Calma, eu vou explicar mais melhormente nos próximos vídeos. Por enquanto, introdução à primeira distorção da infinitude, o exercício da escolha, o fenômeno da escolha, as consequências desse fenômeno da escolha, num termo metafísico macrocósmico de maneira geral, num termo filosófico e também prático, porque agora a gente chegou na gravidade. A gravidade é uma coisa bem tangível para você. Se, opa, soltou um negocinho, caiu. Por quê? Porque existe a gravidade. Então, qual que é a origem da gravidade? Você vai entender isso e muito mais nos próximos vídeos, dentro dessa parte opcional e absolutamente difícil de entender, mas que tem os melhores ganhos para você. Portanto, vejo você no próximo vídeo.